Ué, sabe aquela situação clássica? As notas do filho ou da filha começam a cair na escola, chega aquele boletim e pronto, acende o alerta vermelho em casa. Com certeza. E a primeira reação de muitos pais, né? Exato. É pensar, preciso cortar alguma coisa. E muitas vezes o esporte é o primeiro da lista. Dança, futebol ou, no nosso caso hoje, o jiu-jitsu. É quase um reflexo, né? Cortar o que parece extra para sobrar mais tempo para o estudo. Pois é, mas e se essa reação, assim, meio instintiva, for na verdade um equívoco? E se tirar a criança do esporte for na verdade prejudicial? É uma pergunta interessante. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos explorar essa relação que para muitos pode ser surpreendente, entre praticar jiu-jitsu e ir bem na escola. E para guiar nossa análise, a gente está se baseando num texto muito, muito bom do Hélio de Souza Guimarães Júnior. Ele é um cara com uma combinação de conhecimentos bem única. Sim, isso é um ponto-chave. Ele não é só um mestre de jiu-jitsu focado em crianças, o que já seria bastante. Ele também é pedagogo e professor de educação física. Trabalha na rede municipal, inclusive. Ou seja, ele vive esses dois mundos, o da educação formal e o do esporte. Exatamente. É essa união que torna a visão dele tão potente. E a nossa missão aqui é justamente desvendar essa perspectiva do L. Porque ele argumenta, de um jeito que vai contra o senso comum para alguns, que tirar a criança do tatame por causa de nota baixa pode ser um erro. Como funciona essa abordagem integrada dele? Ele já começa o texto com uma provocação, né? Ele pergunta, olha, se tirar do treino resolvesse o problema da nota baixa, por que tanto professor e psicólogo recomendam justamente atividade física para a criança que está com dificuldade na escola? É um ótimo ponto de partida, sem dúvida. Coloca a gente para pensar diferente logo de cara. E reforçando quem ele é, como o Vid disse, essa formação tripla, pedagogia, educação física e jiu-jitsu infantil dos 7 aos 17 anos, é o que permite a ele ter essa visão tão completa. Precisamente. Ele entende as fases do desenvolvimento da criança, as necessidades pedagógicas, como adaptar o jiu-jitsu de forma segura e eficaz para essa idade. E o objetivo dele é claro, né? Ele mesmo diz, formar jovens mais confiantes, disciplinados, emocionalmente mais fortes. O jiu-jitsu é a ferramenta. É isso. Não é só ensinar a técnica pela técnica. É usar a arte marcial como um meio para um fim educacional maior. E com a bagagem dele, ele estrutura isso de um jeito muito consciente. Pensando na segurança, na diversão e, claro, no aprendizado integral da criança. Não é só jogar no tatame, é criar um ambiente de aprendizado. Ok, então vamos desempacotar o argumento central dele. Ele conta no texto um caso real, né? Uma mãe procurou ele, super aflita, notas do filho caindo. Sim, a história clássica. E a ideia dela era essa, suspender as aulas de jiu-jitsu. Pra quê? Pra ele ter mais tempo pra estudar. Uma lógica que, assim, na superfície parece fazer todo sentido, né? Parece. Menos tempo no treino, mais tempo com o livro. Simples. Só que não, né? Exato. Porque essa lógica às vezes ignora como o tempo é usado e o estado mental da criança. E o L, com essa visão mais ampla dele, o que ele fez? Propôs o contrário. Em vez de cortar o treino, eles mantiveram a rotina no tatame, mas fizeram ajustes importantes. Reorganizaram os horários de estudo e, ponto crucial que ele destaca, focaram em garantir o descanso adequado do menino. Sono. E o resultado, claro, foi... surpreendente para a mãe, imagino. Exatamente. O menino não só continuou no jiu-jitsu, como começou a mostrar mais foco nos estudos. Ele aprendeu, talvez pela própria estrutura que o esporte exige, a gerenciar melhor o tempo dele. E as notas? Começaram a subir. A conclusão do L é forte. O tatame não era distração, não era o problema. Era, na verdade, o suporte que estava faltando. Suporte, essa palavra é muito boa aqui. Mas como algo que demanda tempo, energia, como o jiu-jitsu, pode ser suporte para os estudos e não um concorrente pelo tempo da criança? Olha, o que é fascinante aqui é entender os mecanismos por trás disso. O L mesmo fala, não é mágica, é método. Pensa só na estrutura de uma aula de jiu-jitsu infantil bem conduzida, por alguém com a formação dele. Tem que chegar na hora, arrumar o kimono direitinho, cumprimentar, respeitar o professor, os colegas. A disciplina básica, né? A rotina. Isso. Mas vai além.
Tem que ouvir as instruções com atenção para aprender uma técnica nova, que às vezes é complexa, né? Precisa de concentração, precisa de autocontrole para não explodir de frustração quando não consegue de primeira ou quando leva um amasso num colega no treino. Sei bem como é. E resiliência para continuar treinando, mesmo cansado. E respeito pela hierarquia, pelas regras do tatame. Agora pega essas palavrinhas: disciplina, concentração, rotina, autocontrole, resiliência, respeito. Espera aí, são exatamente as habilidades que a gente espera que uma criança use para assentar, focar na lição de casa, encarar uma matéria difícil, se organizar para a prova, não é? Exatamente. A hipótese do Helly, que ele vê acontecer na prática, é que essas habilidades são transferíveis. Elas não ficam só no tatame. A disciplina para não faltar ao treino, para seguir as regras lá, pode virar a disciplina para sentar e fazer a lição de casa todo dia. Faz sentido. A capacidade de focar para aprender aquele movimento específico no jiu-jitsu pode ajudar a focar na explicação da professora na escola ou na leitura de um livro. E a frustração? Como lidar com ela no treino ajuda na escola? Pensa bem, lidar com a frustração de tomar uma finalização no treino, de errar a técnica, pode fortalecer a criança para não desistir quando um problema de matemática parece impossível, sabe? Entendi. É como se o tatame fosse um laboratório para desenvolver esses músculos mentais e emocionais. Perfeito. Um laboratório seguro para errar, aprender e tentar de novo. E isso não é só uma percepção dele, né? Ele menciona no texto que essa ideia tem apoio em pesquisas científicas. Tem sim. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque o L não está tirando isso da cabeça dele. Ele conecta o que ele vê na prática, no dia a dia com as crianças, com o que a ciência já vem mostrando. Ah, legal. Estudos em educação física, psicologia do esporte, até neurociência têm mostrado consistentemente os benefícios da atividade física regular para o desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças. Não é pouca coisa. E que tipo de benefícios são esses, mais especificamente? São vários, viu? Primeiro, a atividade física melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso impacta diretamente as funções executivas. Funções executivas, tipo o quê? Tipo a capacidade de concentração e atenção, essencial para a sala de aula, né? Melhora da memória de trabalho, que é aquela que a gente usa para guardar informação enquanto resolve um problema ou segue uma instrução. Tem também evidências de que crianças que se exercitam regularmente têm melhor controle inibitório, ou seja, conseguem controlar melhor os impulsos. Isso significa menos agitação na cadeira, melhor comportamento em geral. Então, o ato físico de treinar jiu-jitsu, por exemplo, está literalmente ajudando o cérebro a ficar mais preparado para aprender. De certa forma, sim. E tem mais. Ajuda na regulação emocional. O exercício libera neurotransmissores do bem-estar, tipo endorfina. Isso reduz estresse, ansiedade, coisas que atrapalham demais o aprendizado. Claro. Por isso o L bate nessa tecla. Não é achismo. É a prática dele, vendo a molecada mudar, alinhada com o que a pesquisa científica mostra. É prática e ciência juntas. Faz todo sentido. Mesmo assim, eu ainda consigo ouvir alguns pais pensando, ok, legal, entendi os benefícios gerais do exercício, mas essa transferência direta da disciplina do tatame para a disciplina de sentar e estudar ainda parece um salto meio grande. Como essa ponte é construída na prática? Não deve ser automático. Ótima pergunta. E não é automático mesmo. É aí que a figura do Hélio como educador, e não só como treinador, faz toda a diferença. Lembra da formação dele em pedagogia? Sim. Ele não está só ensinando a dar um Armlock. Ele está usando conscientemente cada momento do treino como uma chance de aprendizado que vai além do movimento físico. Ele reforça a importância da disciplina, do respeito, da persistência. Ele ajuda a criança a pensar sobre o que ela está aprendendo ali no tatame. Ah, então ele verbaliza essas conexões, ele fala sobre isso? Exatamente. Ele pode, por exemplo, depois de um treino mais puxado, conversar com a turma sobre como aquela persistência que eles mostraram para não desistir é a mesma que eles precisam ter quando a lição de casa parece impossível. Entendi. Ele faz a ligação explícita. Isso. Ou como o respeito que eles têm que ter pelo colega durante o rolo é o mesmo respeito que devem ter pelos colegas e professores na escola. Ele constrói essa ponte. E mais importante ainda, ele cria um ambiente onde errar é normal, faz parte do processo. Tanto errar um golpe, quanto errar ao lidar com a frustração.
E isso é o que constrói a tal da resiliência de verdade. Essa questão de lidar com a frustração é pesada, né? Para criança, para o adulto. Como o jiu-jitsu ajuda nisso de forma tão específica? Pensa na dinâmica do jiu-jitsu. Você vai bater, que é o sinal de desistência temporária, muitas vezes durante um treino. Vai ser finalizado, vai ter a guarda passada. É da natureza do esporte. Sim, faz parte. O L e bons professores em geral usam esses momentos não como falha ou derrota, mas como feedback. A criança aprende que bater não é vergonha, é só parte do aprendizado. É inteligência até. Você bate, respira fundo, tenta entender o que aconteceu e volta para tentar de novo, talvez de um jeito diferente. Essa capacidade de lidar com o erro, de não se abalar, de levantar e tentar de novo, isso é ouro puro para a vida acadêmica e para a vida, né? Nossa, é verdade. Não é só habilidade física, mas todo o processo mental e emocional que está embutido no aprendizado daquela habilidade. Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro que o trabalho do L vai muito além de ensinar uma arte marcial. O foco dele é na formação de jovens mais confiantes, disciplinados e emocionalmente fortes. O jiu-jitsu é o veículo, a ferramenta. O objetivo final é o que ele chama de formação de caráter. É usar o esporte como um microcosmo da vida real, onde se aprende sobre responsabilidade, comprometimento, respeito, superação, lições que valem para tudo, inclusive para a escola. E para os pais que estão lá, naquele dilema nota caindo, pensando corta ou não corta o jiu-jitsu, o Eli não fica só na filosofia, ele dá um caminho prático, né? Um passo a passo. Sim, ele dá umas dicas bem concretas que mostram bem essa visão integrada dele. Primeiro passo, e talvez o mais essencial, diálogo. Conversar. Antes de pegar tesoura e cortar. Exato. Antes de qualquer decisão drástica, conversar. Com a criança, claro, para tentar entender o que está pegando, com os professores da escola, para ter um diagnóstico mais claro das dificuldades e, fundamental, conversar com o professor do jiu-jitsu. Ele pode ter informações valiosas sobre o comportamento, o foco, a energia da criança. Faz sentido conectar todos os pontos. O segundo passo é reorganizar a rotina. E aqui está o pulo do gato dele. Não é necessariamente eliminar atividades, mas otimizar o tempo. Garantir que tem tempo para estudar, sim, claro, mas também para o treino, para o lazer e, ponto que o L sempre bate na tecla e que a gente esquece, para o descanso. Sono de qualidade é tudo. Ah, sim, o sono. Fundamental. Fundamental para consolidar a memória, para o desempenho cognitivo no dia seguinte. E ele menciona também a alimentação. Verdade, sono e alimentação à base de tudo. Exato. Criança que dorme mal e come mal não vai render bem em lugar nenhum, nem na escola nem no esporte. Então, o conselho é olhar o quadro completo. Rotina, bem-estar. A ideia central é essa. Em vez de tratar o treino como inimigo do estudo, buscar ativamente jeitos de transformar ele num aliado. Essa abordagem prática diz muito sobre a filosofia por trás do trabalho dele, né? Uma visão bem holística da criança. Não está separando as caixinhas. Sem dúvida nenhuma. Ele não vê a criança fatiada. Aqui o aluno, aqui o atleta, aqui o filho. Ele vê um ser humano integral, em desenvolvimento. Corpo, mente, emoções, tudo conectado. O que acontece no tatame influencia a sala de aula. O que acontece em casa influencia o treino. O bem-estar físico e emocional que o esporte pode dar, se for bem orientado, claro, é combustível para o aprendizado. Ele entende que forçar a criança a só estudar tirando algo que talvez seja a paixão dela, que dá confiança, que é uma válvula de escape saudável, isso pode ser um tiro no pé. Pode gerar mais estresse e piorar a situação. E aquele lema que ele usa, #mais confiante, menos tela, encaixa perfeitamente nisso, né? Trazendo para o contexto atual. Totalmente. Ele trabalha com crianças e adolescentes, dos 7 aos 17. Uma fase crítica para construir autoconfiança. E também uma fase onde a atração pelas telas é gigantesca, a gente sabe. Sim. O lema dele faz essa ponte direta. O benefício do jiu-jitsu, construir confiança, disciplina, interação social real, olho no olho, versus um problema muito atual, o excesso de tempo de tela, que muitas vezes está ligado a sedentarismo, isolamento, dificuldade de atenção.
É uma proposta bem clara para os pais, então. Sim. Use o esporte como ferramenta positiva para desenvolver seu filho ou filha e, de quebra, ajude a equilibrar essa relação com as telas. E aí a gente volta para aquela combinação única de qualificações dele que a gente falou no início. Ser pedagogo, professor de educação física e mestre de jiu-jitsu infantil dá para ele uma base muito sólida para defender e aplicar essa visão, né? Exato. Ele não está só aplicando uma teoria pedagógica genérica ao esporte, que talvez não se encaixe perfeitamente, e nem está só ensinando jiu-jitsu sem pensar no impacto educacional mais amplo. Ele realmente integra os 3 pilares. Ele entende a técnica da luta, o corpo da criança em desenvolvimento e a mente dessa criança que aprende. Isso permite criar um programa que é ao mesmo tempo bom de jiu-jitsu, seguro fisicamente e rico pedagogicamente. Então tá. Recapitulando a essência dessa nossa conversa sobre a perspectiva do Hélio Júnior, o que tudo isso significa? A grande mensagem parece ser um forte questionamento, aquela reação automática, né, de cortar o esporte quando as notas caem. É um convite para a gente respirar fundo e analisar a situação com mais cuidado. Exatamente. A visão que ele traz, e que é bem fundamentada na experiência e na ciência, é que o esporte, no caso dele, o jiu-jitsu infantil ensinado desse jeito integrado, não precisa ser o vilão da história. Muito pelo contrário, pode ser uma parte fundamental da solução. Pode ser justamente a ferramenta que ajuda a criança a desenvolver as habilidades que estão faltando para ela ir bem na escola. Foco, disciplina, resiliência, organização, até a capacidade de aprender com os erros e lidar com desafios. Fica muito claro o valor dessa abordagem dele, que une a técnica da arte marcial com a pedagogia, com conhecimento de educação física. Os benefícios vão muito, muito além de aprender a se defender ou de ganhar uma medalha num campeonato. Sim, a gente está falando de construir disciplina de dentro para fora, sabe? De aumentar a autoconfiança de um jeito sólido, de fortalecer a inteligência emocional para lidar com as pressões e, num sentido mais amplo, de formação de caráter mesmo. É usar o tatame como uma verdadeira escola para a vida. E pensando nisso tudo que a gente conversou. Pois é, isso levanta uma questão importante, eu acho. Se o Hélio mostra que o jiu-jitsu, quando ensinado dessa forma, completa, pode ser essa ferramenta tão poderosa para construir foco, resiliência, caráter, coisas que vão muito além do tatame e ajudam na escola, será que a gente não está subestimando o potencial educacional de outras atividades que as crianças fazem e amam? Você diz outras paixões fora do currículo escolar tradicional. Música, artes... Exatamente. Pode ser música, artes plásticas, dança, teatro, outros esportes, até mesmo alguns tipos de jogos que exigem estratégia, resolução de problemas. Será que, se a gente olhasse para essas atividades com o olhar certo? Que olhar seria esse? Um olhar que busca as habilidades que podem ser transferidas, sabe? Que valoriza o processo de aprender tanto quanto o resultado final. Será que a gente não poderia ver essas atividades não como distrações da escola, mas como campos férteis para cultivar competências super valiosas para o desenvolvimento integral da criança, inclusive o desempenho acadêmico? É uma mudança de perspectiva bem interessante mesmo. E talvez, pensando de forma ainda mais ampla, a reflexão que a abordagem do Hélio Júnior provoca seja para todos nós que lidamos com educação em qualquer área. O quanto a gente realmente olha para a criança ou para o adolescente como um todo. O quanto a gente considera o bem-estar físico, as necessidades emocionais, as paixões, as atividades fora da sala de aula, quando a gente pensa sobre como eles aprendem e se desenvolvem. A experiência do Hélio sugere que essa visão integral que conecta os pontos entre as diferentes áreas da vida da criança pode ser a chave, não só para formar bons alunos ou bons atletas, mas para formar pessoas mais completas, mais confiantes e mais preparadas para os desafios que vão encontrar pela frente. Fica aí essa reflexão para a gente pensar.